Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Engiurde. No programa de hoje vamos visitar a cidade de Leiria, nomeadamente o atual Centro de Ajuda da região e ficar a conhecer um pouco mais do projeto de requalificação para o mesmo. Neste momento, o processo encontra-se em fase de licenciamento na Câmara de Leiria com vista à reabilitação deste edifício, sempre com o símbolo de qualidade Engiurde. Iremos também falar com o engenheiro responsável pelo desenvolvimento deste projeto. E já sabe, não perca as dicas da semana, onde lhe mostraremos como poderá remodelar o pavimento da sua casa de maneira fácil e rápida. Atualmente, o centro de ajuda existente em Leiria está inserido num antigo centro comercial. Apesar do edifício se situar numa das avenidas principais da cidade, privilegiada pelos acessos e pelo comércio envolvente, o seu aspecto exterior precisa de uma intervenção mais atual e moderna que se assemelhe e adeque ao design praticado pela Engiurde. A ocupação tem já alguns anos e o desgaste comum com o passar do tempo é visível. Porém, este imóvel apresenta deficiências muito além do que as paredes podem mostrar. São necessárias algumas obras de infraestruturas, de drenagem de esgotos, uma intervenção de raiz para garantir um melhor acondicionamento térmico e acústico, além da revisão profunda na parte elétrica, viabilizando a melhoria na iluminação de todo o edifício e em especial do auditório. Nos últimos anos, estes problemas foram-se agravando e é cada vez mais urgente fazer intervenções mais profundas de forma a melhorar as condições de habitabilidade do edifício. Além disso, os 300 lugares sentados existentes na nave vêm a revelar-se muito poucos para o contínuo crescimento da instituição nesta região. Em imóveis existentes, as intervenções ao nível do exterior são algo limitadas e dependem da aprovação da Câmara. Como tal, a solução para o alçado frontal deverá manter a fachada original por se tratar de um edifício inserido numa zona histórica e protegida da cidade. O edifício compreende uma área de implantação e construção bastante significativa, apesar de atualmente não se tirar o melhor partido do espaço. A nova intervenção pretende não só adaptar o espaço às necessidades da instituição e ao padrão do centro de ajuda, como também garantir a qualidade e o melhor aproveitamento das áreas interiores. Assim, foi desenvolvido um programa arquitetónico que prevê a requalificação do edifício, a reformulação dos espaços interiores, a implementação de novas salas de apoio e infraestruturas necessárias para o bom funcionamento das atividades. A nível interior, o imóvel será totalmente recompartimentado, dividindo-se em 3 pisos. O acesso principal ao edifício será efetuado pelo piso térreo, seguido de um hall, recepção, salas de atendimento e áreas de apoio, batistério com vestiários e área para o grupo jovem. No segundo piso, poderemos encontrar a nave principal com capacidade para 470 lugares sentados, uma cafetaria, salinhas de EBIs com instalações sanitárias, um auditório secundário com capacidade para aproximadamente 300 lugares sentados, rádio, instalações sanitárias públicas e áreas privativas de apoio. Por fim, no terceiro piso poderemos encontrar habitações e uma área de estacionamento coberta. Nos exteriores, o imóvel será revitalizado com a aplicação de letreiros padrão, películas e a criação de uma fachada moderna e contemporânea no alçado tardós do edifício onde se encontram as habitações, funcionando assim como um elemento inovador e revitalizador para a zona envolvente. A Engiurde tem empreendido obras de construção, manutenção e recuperação de edifícios em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo. Foi criada para revolucionar os centros de ajuda de forma a dar-lhe as condições adequadas sempre que participa nas reuniões.
Mudámos a imagem, apostamos na qualidade e conforto, evoluímos no conceito e na realização para que sempre que aqui estiver se sinta bem e confortável por dentro e por fora. Vamos cada vez mais longe e não paramos de inovar, com uma equipa de profissionais a trabalhar diariamente para ir de encontro às suas expectativas. Os locais, as construções e remodelações, os investimentos. Poderá acompanhar todas as obras em andamento, os projetos e os trabalhos concluídos em iurde.pt/Engiurde. Engiurde. Evolução é a nossa meta. Fomos até ao Centro de Ajuda Existente para falar com a engenheira Sara Mourão, da empresa Ferbogar, empresa responsável pela futura empreitada desta obra. Tenho no local o meu colega Carlos Alves para nos dar mais pormenores sobre este que será um projeto marcante nesta região. Olá Carlos, que mais informações nos podes dar? Olá Cátia, é verdade, estou aqui em Leiria, ao lado da engenheira responsável por este processo, como já referiste, e vamos saber um pouco mais sobre o desenvolvimento deste projeto. Engenheiro, em primeiro lugar, em que fase se encontra este projeto? Devo dizer que neste momento todas as especialidades foram aprovadas, inclusivamente a arquitetura. Mas atualmente estamos agora a trabalhar nos projetos de execução, onde estamos a fazer algumas adaptações. Qual é o ponto dos projetos de especialidade? Sentiu alguma dificuldade em alguma especialidade em específico? Sentimos um bocadinho, dado que este trabalho está baseado numa construção pré-existente e, como tal, tivemos que fazer vários levantamentos para a realização das diferentes especialidades, não só a estrutura, mas todas as restantes, inclusivamente as hidráulicas. Em relação às estruturas, obviamente tivemos que fazer o levantamento no sentido de podermos compatibilizar a nova estrutura com a estrutura existente e os novos espaços a criar. Temos que ter consciência que se trata de um processo em aberto, contínuo, porque só na fase depois de obra e de demolições é que vamos certamente descobrir novas variáveis que neste momento não é possível contemplá-las em projeto, mas que na altura estaremos aptos a dar resposta e de forma a levar até bom termo, até à conclusão final da obra. Então, e quais são as maiores inovações que podemos verificar a nível das especialidades neste projeto? Bem, para além de uma remodelação total dos espaços interiores, onde vamos criar uns espaços mais abertos, mais amplos, há toda a revitalização da rede hidráulica e vamos colocar também iluminação LED, que a longo prazo vai permitir alguma poupança de energia à igreja e a nível ambiental, todos sabemos, também é a melhor solução. Para além disso, vamos incorporar um elevador panorâmico no interior, de forma a dar resposta às exigências de acessibilidade. A nível da nave da igreja vamos intervir de forma a criar um altar mais amplo. Ao nível do último piso vamos criar apartamentos T2, inclusivamente com a remodelação do espaço de garagem. E a nível de exterior, aquilo que vai ser mais perceptível, mais visível, vai ser a remodelação das fachadas da igreja que estão em comunicação com a rua Pero Alvito, onde na entrada dos apartamentos vai ser criado um corredor onde vai ser estruturada uma malha reticulada no sentido de transmitir luz direta a esse espaço, que é privado, mas que ao mesmo tempo comunica com o espaço envolvente, e também a criação de umas escadas de serviço que fazem a ligação entre a rua Pero Alvito e aqui o piso, o resto-chão da igreja, que vai ter uma envolvente semelhante à da fachada, também com uma malha reticulada. Muito obrigado, engenheiro. Obrigada eu. Por ter vindo. Obrigada. Foi nesta semana que teve lugar mais uma abertura de um centro de ajuda. A cidade de Alverca recebeu as suas novas instalações, cujo investimento é fruto das necessidades e de um contínuo e árduo trabalho da Iurde nesta região. O antigo local era muito pequeno, um local o qual não tinha nem escolinha, era totalmente insalubre, nenhum estacionamento tinha. Hoje estamos aqui num espaço com mais de 800 metros quadrados, EBIs, são 418 lugares, temos acondicionamento acústico, ar-condicionado, enfim, é um local, estacionamento, e é um local de bom acesso aqui em Alverca, ou seja, é uma mais-valia para a região.
Este evento foi presenciado por todas as empresas envolvidas nesta obra e pelas figuras mais importantes da cidade de Alverca. Obra esta que teve a duração de 5 meses de estudos e execução. São 700 metros quadrados de áreas remodeladas que a empresa Engimov executou com bastante profissionalismo e dedicação. Enquanto representante da empresa Engimov, a empresa responsável pela execução desta empreitada, qual é que acha que foi o elemento mais bem conseguido de toda esta obra? Apesar da Engimov estar habituada a fazer outro tipo de obras, o que nos chamou mais a atenção e o que nos teve mais prazer em fazer foi o altar, porque foi a primeira vez que a empresa em si fez um trabalho desta natureza e eu acho que ficou um trabalho excelente. O Centro de Ajuda de Alverca foi também alvo de uma atenção muito especial do Departamento da Engiurde, uma vez que toda a concepção da remodelação deste espaço ficou a cargo do nosso corpo técnico. Lara, tu foste a técnica responsável pela parte da Engiurde pelo desenrolar de todo este processo. Que inovações ou elementos de mais destaque é que nos podes dar aqui relativamente ao Centro de Ajuda? Olha, relativamente a este Centro de Ajuda, os destaques em termos de inovações passou pelo novo padrão das EBIs, por um linóleo novo para o pavimento a imitar carvalho. Outra inovação que se fez notar nesta obra é também a iluminação, toda LED, baixo consumo, que ficou muito bem no espaço. Outra coisa que podemos também mencionar, mas que não é propriamente uma inovação, foi a construção do altar em pedra. Ficou muito bem e que normalmente, sim, nestes espaços será sempre mais usado um altar de madeira, mas neste caso fez-se assim uma inovaçãozinha e acho que ficou muito giro. Já alguma vez pensou em trocar o revestimento de piso da sua casa? Vamos mostrar-lhe como é fácil instalar um pavimento flutuante na sua casa. Com este método, se preferir, poderá manter o seu revestimento atual e colocar o novo pavimento diretamente por cima, desde que esteja em bom estado e nivelado. Em primeiro lugar, deverá retirar as portas da divisão para ajudar na instalação e fazer o corte das ombreiras com a ajuda de uma régua. Em seguida, deverá assentar a subcamada. Esta deverá ser assente na direção oposta à das réguas e colada entre si com a ajuda de fita adesiva. Para iniciar a colocação das réguas, deve colocar a primeira fila junto à parede, sempre distanciadas da mesma com as cunhas, sendo que a última régua deve ter no mínimo 40 cm. Para juntar as réguas na mesma fila, a régua seguinte deve estar alinhada com a que já está assente no chão, num ângulo de 30 graus, e depois deixa-a suavemente para a encaixar. No final de cada fila, para cortar a régua à medida da parede, a última régua contra a anterior, lingueta contra lingueta, marca a linha de corte, serre a régua e coloque-a no final. O que sobrar da última régua deve servir como o início da próxima fila. Para juntar as várias filas, as réguas devem ser encaixadas nas réguas da fila anterior e só depois bater com golpes leves para juntar à régua anterior de cada fila. Para a passagem de infraestruturas pelo piso, deverá colocar a régua ao lado das mesmas, como se já estivesse assente e marcar a sua localização. Com a broca de madeira e serra, divida a régua em duas, com as dimensões corretas dos tubos e coloque-as a quando do seu assentamento. Para colocar a última fila é preciso cortar as réguas em largura. Para tal, alinhe uma régua pela fila anterior e depois coloque uma por cima da outra, que fará deslizar contra as cunhas e traça a linha de corte. Em seguida, poderá cortar o excedente da subcamada e colocar os rodapés a seu gosto, deixando sempre algum espaço para o piso trabalhar. Desta forma, com pouco esforço, poderá dar um novo aspecto à sua casa, mais moderno e acolhedor.
despedimos-nos para já, mas voltamos em breve para falar de mais temas e acompanhar outros trabalhos em desenvolvimento pela Engiurde, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. Obrigada por ter estado connosco. Até ao nosso próximo encontro. Tenha uma ótima semana.